vamos abrir lá em Atos. Atos, sumiram com a minha Bíblia aqui. Não sumiram. Efésios, perdão. Capítulo 6. Permaneçam com a Bíblia aberta, que nós vamos usar bastante. 6 do 10 em diante. Efésios 6, de 10 em diante, diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecei inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, queremos entregar nas Tuas mãos o nosso coração, que a Tua semente, a semente da palavra, não caia em terreno, ó Deus, estéril, que caia em terreno frutífero, produza 30 a 60 e a 100 por um, segundo a Tua vontade. Queremos entregar nas Tuas mãos, fala conosco, nos purifica, nos abençoe, nos unge e nos transforma nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos falando sobre a luta contra Satanás. Quando é que vai terminar essa luta contra Satanás? Quando formos promovidos, vamos ter essa luta terminada. Mas é uma luta constante. Ele não para, ele é determinado. Mas Deus está conosco. Essa é a boa mensagem que nós temos da Bíblia. Nós temos visto aqui. E qual é o antídoto contra a luta, nessa batalha espiritual? O apóstolo Paulo fala algumas coisas importantes. Ele usa a figura de uma armadura do guerreiro. O quadro aqui está caindo, mas está tudo bem. E aí, a armadura do guerreiro. Nós começamos a ver as peças da armadura. Só nessa armadura, nessa primeira peça, que nós estamos, na verdade, esta já é a terceira semana. Eu quero continuar falando. Nós vimos que essa é uma das armas contra o diabo. Viver a verdade do Senhor, entender aquilo que Deus fala sobre nós. Nós temos falado aqui que não importa o que nós pensemos ou o que os outros dizem, importa o que Deus diz, aquilo que é certo. Por isso que temos que meditar na palavra, temos que orar e temos que pedir entendimento ao Senhor. Todas as vezes que você for ler a Bíblia, tem um segredo: ore ao Espírito Santo e peça que Ele abra o teu entendimento, para que a palavra seja compreendida e você possa participar dessa bênção, porque a verdade do Senhor está na palavra. São muitas verdades, e nós temos visto algumas aqui. Por exemplo, que Deus nos ama, é uma verdade maravilhosa. E o apóstolo João diz que Deus tem um grande amor por nós, por isso nos chama de filhos, e nós somos chamados de filhos por causa do amor de Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. Deus não é mais nosso inimigo, Deus é o nosso amigo. Outra característica muito importante, que nós não recebemos essa filiação divina pelo nosso esforço. O esforço é porque nós somos filhos. Deus nos aceita como filhos, e como tal, como filho de Deus, nós
somos amados, e diz a Bíblia uma coisa muito profunda, que Deus nos amou ao ponto de enviar o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Então não é por esforço. Outra coisa muito importante, outra verdade, quem é o nosso inimigo? O inimigo nosso não é nosso cônjuge, não é nosso filho, não é nosso vizinho, não é o chefe, não é o colega de serviço, nada disso. Nosso inimigo não é de carne e sangue, não é homem. O nosso inimigo é Satanás e as suas hostes. Essas verdades são muito importantes, porque no dia a dia nós vamos ser atacados. Você está sendo atacado agora, vai ser atacado no trânsito, vai ser atacado no trabalho, vai ser atacado em casa, vai ser atacado no supermercado, enfim, você vai ser atacado o tempo todo. E qual é a nossa arma? Uma delas é a verdade. Use a verdade contra o inimigo o tempo todo. Meus irmãos, hoje eu quero trazer outra verdade importante que o Evangelho nos traz, que é o quê? O antídoto da verdade, a terceira parte, que é o quê? O bom sofrimento. Mas como sofrimento é bom? Como você fala sobre isso? Quer dizer que sofrer é bom? Sofrer não é ruim, não? Irmãos, depende do referencial e depende do tipo de sofrimento que você está julgando na sua resposta. Porque a Bíblia fala de dois tipos de sofrimento. O sofrimento porque nós somos filhos de Deus, estamos caminhando com o Senhor, e a Bíblia diz o quê? Negue-se o homem dia a dia, tome a sua cruz e depois siga-me. Nós vamos ter a cruz para levar, a negação da nossa carne. Vamos lutar contra o inimigo, como temos visto, contra a nossa carne e contra o mundo. É uma luta muito difícil, por isso vamos ter sofrimentos. Meus irmãos, nós vemos isso na história da igreja. Mas esse sofrimento é o que eu chamo de bom sofrimento. Por quê? Porque é um sofrimento para limpar o nosso coração, para nos preparar para o encontro com o Senhor. É um sofrimento, irmãos, que pode ser definido um sofrimento que não é fruto de pecado. É fruto de quê? Da vida cristã. E a Bíblia diz: sem a santidade ninguém verá a Deus. Ninguém vai ver o Senhor sem a santidade. Por isso o Senhor permite sofrimentos e dificuldades em nossas vidas. Agora, o outro sofrimento é um sofrimento muito ruim, porque é um sofrimento que não gera santidade, gera afastamento do Senhor, gera rebeldia, gera coisas que nós vamos colher que não são boas, porque diz na Bíblia o quê? Aquele que semeia para a carne colherá corrupção, aquele que semeia para o Espírito, vida eterna. E diz antes, de Deus não se zomba. O que significa isso? É um sofrimento ruim, porque é fruto de pecado. Quando nós escolhemos coisas erradas, quando nós deixamos coisas erradas entrar no nosso coração, nós vamos ter sofrimentos que não eram sofrimentos que nós deveríamos provar. Mas, irmãos, mesmo nesse sofrimento, no segundo, que é o mau sofrimento, nós temos o perdão do Senhor. Nós podemos voltar atrás, podemos pedir ao Senhor para lavar o nosso coração e nos dar força de novo para nós continuarmos. Eu quero falar sobre esse sofrimento que não é pecaminoso nesta noite. Irmãos, então, vejam, Jesus já avisava sobre isso. Tem gente, irmãos, que vem para a igreja e ouve um evangelho que não é o evangelho de Deus. Cuidado com a sua televisão quando você ligar. Eu estou fazendo assim, mas é assim hoje, né? Eu estou ainda na Philips 71 lá da minha casa, né? Ligava assim, aí tinha um tubo de imagem, né? Parecia aquela música do Perdido nos Espaços, do Dr. Smith, né? Quem não lembra, eu já sei qual é a sua idade. Enfim, Jesus falou lá em João, capítulo 16, verso 33, na última noite dele com os discípulos. Ele disse o seguinte: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Jesus avisava isso. Meus irmãos, no Antigo Testamento nós vemos inúmeros casos de pessoas que sofreram. Falamos aqui, por exemplo, de José, que sofrimento terrível. Davi, já imaginou o próprio filho usurpar o reino do pai? Que tristeza, que sentimento de fracasso. Aliás, a família de Davi era complicada por culpa dele. Irmãos, Abraão sofreu demais. Todos os servos do Senhor, os profetas, já imaginou
Você já imaginou, por exemplo, alguém falar assim para você, né? Vai lá, prega para o povo, aí você fala, opa, a gente vai se converter, né? E Deus fala, prega e o povo não vai se converter, vai se voltar contra você, vai jogar você na prisão e vai te matar. Você já imaginou isso aí? Pois bem, irmãos, por exemplo, foi com o profeta Jeremias, com o profeta Ezequiel. Já imaginou? Que uma coisa boa, irmãos, é quando alguém se converte, é maravilhoso. A semente caiu em boa terra. Mas imagina você ficar lançando semente nada, trabalhar e não haver conversões. Mas lembre-se, o Evangelho não é só para salvação, é para condenação também. Tem gente que naquele dia vai falar, mas eu não vi. Não viu? Deixa eu te lembrar, e passa o telão, tá? Que é o VAR do Senhor. Aí vai passar o telão. Como é que é? Você, quer dizer que você não viu. Aí vai passar todas as pessoas que deram um folheto. Teve um primo meu que falou uma vez que uma pessoa entregou um folheto para outra, ele amassou e jogou na cara da pessoa que entregou para ele. E ainda falou assim, eu quero ir para o inferno. Vocês viram semana passada aqui a dona Silvia, mãe do Mohamed, dando um testemunho, né? Ela foi pregar para uma pessoa, a pessoa falou, não, eu sou do diabo mesmo. Irmãos, é um sofrimento. Os servos do Senhor do Antigo Testamento passaram por isso, sofrimento em cima de sofrimento. Os cristãos, a igreja primitiva foi perseguida. Só o que não foi morto por perseguição foi o apóstolo João, que morreu de morte natural. A história da igreja fala. Todos os outros foram trucidados, foram mortos. Por exemplo, o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque na hora de crucificar ele falou, não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor. Crucificaram ele de cabeça para baixo. Já imaginou isso? Que coisa terrível. Todos foram mortos. O apóstolo Paulo foi decapitado. Só o apóstolo João que morreu de morte natural, e alguns historiadores dizem com aproximadamente 90 anos, mas sofreu. Por exemplo, ele vai para a ilha de Patmos, e ali ele escreve o Apocalipse no momento de perseguição da igreja. Servos do Senhor sofreram horrores. E aqui, meus irmãos, nós temos visto o quê? Que o sofrimento faz parte da vida do cristão. Agora preste atenção no que eu vou ler sobre o apóstolo Paulo, que ele fala em dois textos. Eu vou ler o texto final de 1 Coríntios 11, de 23 a 33, que fala do sofrimento do apóstolo Paulo. E ele trata o sofrimento como o quê? Como as credenciais do apostolado dele. Porque a perseguição contra o apóstolo Paulo era o seguinte: você não era apóstolo, você não andou no colégio apostólico. E Paulo responde aos Gálatas, que estavam recebendo essa disseminação do diabo. Ele responde: eu não aprendi o evangelho de homem nenhum, mas diretamente com o Senhor. Você já imaginou passar um seminário de 3 anos sozinho com Jesus? Jesus aparecendo, não sei se era todo dia a aula, mas Jesus aparecia. O apóstolo Paulo recebeu uma orientação do evangelho diretamente do Senhor. E ele, falando dele mesmo de uma forma assim irônica, conheci um homem que foi no terceiro céu, não sei se no corpo ou fora do corpo, né? E recebeu orientações e dons inefáveis que não dá para falar aqui. Você imagina o que é isso? Foi arrebatado até os céus. O apóstolo Paulo diz aqui, confrontando os ministros de Satanás: são ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim. Ironicamente o apóstolo fala: afirmo que sou ainda mais, em trabalhos muito mais, em prisões muito mais, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas montou guarda na cidade dos damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela na muralha.
e assim me livrei das mãos dele. E tem outro texto, se você quiser ler em casa, no capítulo 6, versos de 4 a 10, de 2 aos Coríntios, que ele vai mostrando aí sofrimento. E eu te pergunto, por qual pecado Paulo está sofrendo? Paulo está sofrendo por quê? Porque está falando do Evangelho, pregando o Evangelho. Dá para entender, irmãos? Diz também lá o apóstolo Paulo a Timóteo, 2ª Epístola, capítulo 3, verso 12: todos, pois, quantos querem viver piedosamente, serão perseguidos. Viva piedosamente. E tem gente que fala assim, eu não devia ter vindo para esse culto, mas está sendo filmado. Viva piedosamente, você vai ser perseguido às vezes dentro da sua família. Viva piedosamente, você vai ser perseguido às vezes lá no seu trabalho, lá na universidade. E geralmente as pessoas vão falar, está querendo ser santo demais. Palavra do inferno, maligna. Aí você tem que lembrar de quê? Da arma da verdade, que você precisa ser santo. Sem a santidade você não verá Deus. E Paulo fala sobre isso. Irmãos, o sofrimento é uma purificação da alma. Então, um amigo meu que falou uma coisa muito profunda e realmente retrata isso. O sofrimento é o esmeril da alma. Já viu o esmeril? Passando. Meu pai, quando tinha oficina, aí a lixadeira, aquela lixadeira horrível, barulho, e aí quando colocava lá na chapa, saía faísca para tudo que é lado. Mas quando a chapa ficava prontinha, é uma beleza. A chapa, não está fritando tua chapa não, irmão, não é isso. É porque Deus está passando o esmeril em você, para que você seja recebido lá do outro lado. Purificação da alma. Irmãos, por exemplo, nós vemos o metal precioso, o ouro. Estava vendo hoje um ourives colocando maçarico. Ele põe o maçarico no cadinho, põe lá o ouro e põe o maçarico numa temperatura muito alta para derreter o ouro, para tirar as impurezas do ouro. E sabe quando é que o ouro é bom? Que está purificado? Quando o ouro reflete a imagem do ourives. Aí ele fala, esse ouro agora está puro. Deus também põe o maçarico das tribulações. Ele não põe assim, não, haha, que bom que eles estão passando. Não, ele põe como um pai que tem que corrigir o seu filho, porque sabe que a correção é dura. Ele põe lá o maçarico e ele chora junto. Ele põe, quando Jesus chega no túmulo, depois de 4 dias que o seu amigo morreu, diz lá que Jesus chorou. E tem crente que só decorou esse versículo da Bíblia, mas pelo menos é um versículo, né? Jesus chorou. E Jesus chora, porque, irmãos, Ele é um Deus Emanuel, Deus presente. Portanto, Ele vai purificar o ouro dele, para que esse ouro seja um ouro puro. O apóstolo Pedro também fala sobre essa questão, irmãos, falando que a purificação começa pela casa do Senhor. E, irmãos, agora passando para Romanos capítulo 5, versos de 1 em diante, vamos lá para Romanos capítulo 5, nós vamos ver o que o diabo quer tirar de nós quando nós não sabemos receber o bom sofrimento em nossas vidas. E tem crente que fala assim, está repreendido Satanás. E Deus fala, não sou Satanás, sou eu que estou colocando, sou eu que estou permitindo. E às vezes a pessoa procura o capiroto de um lado do outro. Irmãos, não é fruto de pecado, é fruto da vida cristã. Isso é uma coisa que vai acontecer o tempo todo. Uma pessoa me perguntou, mas a gente vai sofrer sempre? Vai, meu irmão. Ah, mas pensar que o senhor falou outra coisa. Eu falei, não, estou falando o que a Bíblia diz. Nós vamos sofrer, temos dificuldades, e essa dificuldade é boa para nos purificar, para nos tornar mais parecidos com o Senhor. Irmãos, Romanos capítulo 5, versos de 1 em diante, diz o seguinte, capítulo 5: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé
a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Meus irmãos, aqui está algumas coisas que o diabo vai tentar tirar de você quando vier o sofrimento bom, que é o sofrimento que você tem que passar, que não adianta jejuar, não adianta fazer campanha, não adianta plantar bananeira, não adianta pedir oração na igreja todinha. Aquilo que nós temos que passar, nós vamos passar. Assim como Jesus foi para a cruz, nós temos a nossa cruz para carregar, e temos que nos negar dia a dia. Quais são os benefícios que o diabo quer tirar mentindo para nós quando nós temos o bom sofrimento? Primeira coisa, irmãos, que o texto de Romanos diz, que o apóstolo Paulo está falando primeiro de quê? Irmãos, nós somos salvos. Isso não é maravilhoso? Você não vai mais para o inferno. Isso não é bom? Pois a condenação que tinha sobre nós já não tem mais. Ele está falando até o capítulo 4 e cita o exemplo de Abraão. Nós temos, como ele diz no verso 1, de nos gloriar por essa bênção da justificação. Temos paz com Deus. Aí tem crente que fala assim: mas diz na Bíblia que nós vamos ter paz. Não, temos paz com Deus. E a paz que o Espírito produz em nós, muitas vezes não é uma paz externa. Às vezes está tendo perseguição, está tendo luta, está tendo dificuldade, sai, aí o cara bate no carro, fala: meu Deus do céu, eu tenho que me benzer aqui porque a coisa está difícil, né? Aí a pessoa fala: o que está errado? Aí vem aqui no gabinete pastoral: o que está errado? Aí a gente vai conversando: não tem nada errado, você está com um bom sofrimento, é só isso. Mas perdi o emprego, bati o carro, não paguei o seguro e tal, e agora como é que vai ser? Não, todos nós vamos passar por sofrimentos, mas o apóstolo Paulo está falando: primeira coisa, nos gloriamos e muito na salvação, e temos que nos gloriar todos os dias e agradecer ao Senhor, porque estávamos condenados para o inferno e Jesus nos tirou de lá, nos deu vida nova e vida abundante, porque o Espírito vem e mora dentro do nosso coração. Já imaginou isso? Agora, Paulo está falando do segundo passo, que é o quê? Nós devemos nos gloriar nas próprias tribulações. Por quê? Porque somos masoquistas? Não, porque entendemos que as tribulações produzem algumas bênçãos, alguns benefícios para nós. Eu quero falar do primeiro benefício. Ele diz lá: produz a perseverança. Primeira coisa, quando nós tratamos o bom sofrimento, encaramos e pedimos força ao Senhor e oramos, e aí sim nós temos que pedir força para aguentar as dificuldades, temos que pedir oração. Irmãos, a igreja de Jerusalém, no início, quando ela foi perseguida, o apóstolo João e Pedro foram presos por causa da cura de um homem na entrada lá do templo, e falaram para eles: não falem nesse nome. Irmãos, o mesmo Pedro que negou a Jesus disse: nós não podemos deixar de falar desse nome, convém obedecer a Deus e não aos homens. E nós vamos falar. E açoitaram, soltaram eles voltaram para o Sinédrio, ou voltaram para o templo, e reuniram os irmãos. Aí depois a igreja reunida, orando, sabendo da luta e da dificuldade, a igreja em Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 4, diz: Senhor, nós vamos continuar fazendo a tua obra, e o Senhor nos dê força para aguentarmos todas as tribulações. Foi isso que eles oraram. Eles não oraram assim não, como a gente às vezes ora, né? Senhor, me tira dessa tribulação, me tira dessa dificuldade. Não, eles falam: nós vamos continuar fazendo a tua obra, e o Senhor nos dê força, nos encha com o teu Espírito Santo. E diz lá que o lugar tremeu com a presença do Senhor. Pois, irmãos, a primeira bênção que vem sobre o crente, que entende a boa tribulação, o bom sofrimento, é o quê? Perseverança. O que significa isso, irmão? Só persevera quem tem alvo. Só persevera quem tem alvo. O alvo responsabiliza a força, o trabalho. O alvo gera o trabalho. Eu não sei você gosta de fazer academia? Eu não gosto. Você gosta de fazer pilates? A minha professora ouviu isso, está sendo gravado.
Eu não gosto, mas tem que ir. Você gosta de fazer essas coisas? Às vezes você até gosta. Mas e quando está chovendo e o edredom te convidando, não é? Ou as dificuldades estão ali e você fala, não vou hoje não. E o regime? Você olha, por exemplo, né, como eu vi hoje, um panetone da Lindt olhando para mim. Eu tirei um pedaço com café e a gente vai comendo ali. Aí daqui a pouco ele olha de novo. Ainda tem a esposa que pergunta, quer mais um pedaço? Perseverar só quem tem alvo, irmãos, de se encontrar com o Senhor, de encontrar o bom pastor. Nós vamos ver Jesus, nós vamos encontrar o Senhor, nós vamos conversar com Ele, nós vamos ser recebidos pelo Senhor, irmãos. Isso não tem coisa melhor. Portanto, a perseverança, irmãos, é o que? É o primeiro ganho. Você não desistir com as primeiras lutas, com as primeiras tribulações. Tem gente que está estudando para o concurso, aí não passa no primeiro, vou desistir. Irmãos, desistir, tudo que você fez, você perdeu. Você tem que sentar de novo, estudar tudo de novo. A não ser que você não queira. Você tem aula de crochê aqui na igreja, irmão. E é legal, viu? Professora capacitada. Irmão, vai fazer crochê, vai fazer outra coisa e tal. Mas se você quer passar, você tem que estudar, porque tem milhares de pessoas estudando, pagando cursinho. Tem gente que está estudando há 3, 4 anos. Eu vou fazer um vestibular. Primeiro vestibular não passou. Irmão, sabe quantos vestibulares eu fiz? 10 para passar no 11º. 11º eu passei, 12º, 13º, 14º, 15º. Porque você vai criando casca. A perseverança te dá capacidade, te dá experiência, te dá fôlego. Irmão, se desistir igual o peru de Natal, de véspera, peru de Natal morre na véspera do Natal. Pois quando você encara as dificuldades, você vai vencer e você vai perseverar. A perseverança é a marca de quem não desiste. Insisto, persisto e não desisto. E tinha gente que fala, 10º vestibular, mas eu sabia o que eu queria. O pior, irmãos, quando eu passei no negócio, 5º semestre saí. Aí fui fazer outro. Aí quase terminei, fui para outro. Mas o que importa é que eu terminei o outro. Se você não tiver foco, você não persevera. Se você não quiser servir a Jesus, não quiser chegar lá do outro lado, você não vai perseverar. Porque a marca da boa tribulação para o crente que sabe o que é a boa tribulação, é o que? Perseverança. Por isso que tem muitos crentes desistindo. Por quê? Porque vem a tribulação, pronto. Pois eu quero te dizer, Josué e Caleb estão falando nesta noite para você: eia, subamos e possuamos a terra que o Senhor nos deu como herança. Já imaginou, irmão, 600 mil homens falando, não vai dar certo, é verdade, o trabalho é muito grande. E começaram com a teologia do gafanhoto: nós somos como gafanhotos aos seus olhos. Pois Josué e Caleb se firmaram na promessa do Senhor. O que importa é o que Deus disse. Não é o tamanho daquele povo, não é o tamanho das muralhas, não é a quantidade daquele povo, porque se Deus mandou, vamos. Eia, subamos e possuamos a terra que sob juramento Deus nos deu. Deus está falando para você: volta para o estudo, volta para a perseverança, volta a fazer aquilo que você tem que fazer na igreja, em casa. Às vezes você foi tentar de novo com a esposa, não deu certo. É hora de voltar de novo. Eu fui tentar de novo com meu filho, me aproximar, não deu certo. Tenta de novo, até conseguir. Porque isso é da vontade do Senhor. Você já deve ter ouvido falar daquela historinha da Sapolândia, né? Tinha que pular um obstáculo e passar para outro, do outro lado.
vários sapos se dispuseram para o certame. É bonito esse nome. Sendo que os outros que não foram, falaram assim: vocês não vão conseguir. Aí ficava aquela torcida: não vai dar certo, não vai. Tem disso aí na nossa família, tem dentro da igreja, tem fora da igreja. Por isso que você tem que saber para quem vai falar os teus sonhos, porque tem pessoas que sepultam os sonhos de Deus. Primeiro sapinho lá, dando ouvido para ele, correndo e olhando. Desceu. Não vai dar certo não, a gente falou. Segundo. O último, depois de vários, irem lá e nada. O último foi, eles: não vai dar certo, ninguém conseguiu. E foi. Aumentou, passou a sexta marcha, pulou, caiu lá do outro lado. Quebrou o paradigma do negativismo. Quando foram falar com eles lá, os sapos negativos: como é que você conseguiu? Ele não estava ouvindo. Aí fala: não, ele é surdo. Você tem que fechar os ouvidos para quem não está falando de Deus e abrir os ouvidos para quem fala de Deus, para você. Porque senão você vai tratar a boa tribulação como se fosse coisa ruim para a tua vida. Irmão, Deus te chama nesta noite: engula o remédio amargo, porque vai gerar cura no teu coração. Pois, meus irmãos, diz no capítulo anterior, no 4, 18 a 21, já imaginou? Deus fala para Abraão: vou te dar um filho. Ele: que legal, vou procurar H ali. Não, é da Sara. Mas ele é estéril. Eu sou capaz de abrir a madre e dar filhos. Deus é o Todo-Poderoso. Pois, irmãos, o apóstolo Paulo diz o seguinte: Abraão esperando contra a esperança. Já imaginou? 1 ano e nada, faz fertilização in vitro, tenta de novo e tal, todo mundo vai, e agora vai. 1 ano nada, 2 anos nada. Irmãos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem gente que já teria desistido, mas Deus falou, Ele vai cumprir, porque Deus é poderoso. 12, 13. E no meio do caminho, a Sara, irmãos, a mulher é uma bênção, mas também ela pode fazer coisa que não é muito boa. Ela desacreditou e levou Abraão a fazer a mesma coisa. Culpa de Abraão. Teve relação com H, nasce Ismael. Deus falou: não é esse aí. Mas Senhor, como é que pode? Eu não posso ter filho. Eu falei que vai nascer. No 24º ano, aparece 3 para falar com Abraão, perto do meio-dia. E Abraão serve coalhada. Irmão, servir coalhada perto do meio-dia no Oriente Médio pode dar dor de barriga, mas em anjo não vai dar. Eles comem, e aí um deles, possivelmente a manifestação do Senhor Jesus, fala: ano que vem nós vamos voltar aqui e Sara vai segurar um filho e vai amamentar com 90 anos. Já imaginou? E Sara dá uma risadinha. Risada de incredulidade. E é corrigida: pois você riu, mas você vai segurar um bebê no colo e vai amamentar com 90 anos. Dito e feito, Sara ficou grávida, teve Isaac e ela amamentou o menino. Abraão creu contra a própria esperança para vir a ser pai de muitas nações. Que coisa espetacular. Segundo lhe havia sido dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. O que Deus te prometeu vai se cumprir. E o que Abraão fez? Vamos imitá-lo. Ele creu contra a própria esperança e se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. Olha, chegou: não vai ter filho, Abraão. Glória a Deus, Deus falou que vai.
não vai dar certo. É a hieninha, o rádio lip. Ô hieninha do inferno. Deus, quando falou para o povo, irmãos, fala para Moisés assim: quando você for subir para a batalha, pergunte: tem alguém que está de lua de mel? Tá, fica de lado, vai cuidar da tua esposa. Tem alguém que plantou uma vinha? Cuida da tua vinha, fica de lado. E tem algum covarde? Tá, então fica de lado. Por quê? Porque o covarde amolece o coração do corajoso. Perseverança, meus irmãos, isso vai vir sobre nós. Quando o quê? Quando nós entendemos o valor da boa tribulação, do bom sofrimento. O que temos que fazer, irmãos? Resistir, permanecer e renovar o nosso coração no Senhor. Segundo benefício, o apóstolo Paulo diz que a perseverança vai produzir o quê? Caráter aprovado, que é a experiência. Meus irmãos, se não desistirmos, se formos perseverantes, o que vai acontecer? Nós vamos nos parecer mais com o Senhor. Vamos ter o caráter do Senhor. Meus irmãos, é como o ouro. O ouro, ele passa por várias provas. O ourives faz várias provas. Irmãos, essa palavra que nós vamos ter o caráter aprovado é da moeda de ouro daquela época, que as pessoas recebiam a moeda, mordiam a moeda. Já viu quando a pessoa recebe a medalha de ouro na Olimpíada, ela morde? Vem daí. Se o dente amassasse essa moeda, é porque a moeda possivelmente era de ouro. Se ficasse dura, era de outro metal, porque o ouro ele afunda no dente. E dizem os ourives: cuidado para não quebrar o dente também. Mas também o ourives faz o que? A densidade, o teste da densidade. Joga na água, vê quanta água subiu, e aí vai o que? Densidade, massa sobre volume. Não é aula de física aqui não. Se quiser aula de física, tem professor aí. Viu a densidade, volume? Se der a conta matemática 19 gramas por milímetro, é ouro. É o teste de quê? Teste da densidade. Mas tem o teste também de quê? Da louça. Colocar uma louça diante do ourives, ele pega o material, se for de ouro, vai arranhar e vai ficar dourado, não vai ficar preto. Tá vendo? Para você saber quando for comprar ouro aí. São vários testes. O que significa isso? Significa caráter aprovado. Deus não vai levar qualquer porcaria para o céu. Deus não vai levar qualquer ouro cheio de impureza. Deus vai levar um ouro puro. Diz na Bíblia que Deus está ataviando a sua noiva para o encontro com essa noiva que somos nós. Já viu alguém que vai para o casamento de qualquer jeito? É muito difícil, irmãos. Principalmente a noiva, ela prepara, ela vai para melhores cabeleireiros, estilos, modas, e vai lá e fica lá, e toma um leite de cabra, e passa aqui, e passa um perfume ali, e tem um monte de tratamento a laser, e faz para aqui, faz para lá, para ficar linda. Quando vem no altar, o noivo fica maravilhado. Pois Deus é o noivo, Ele vai preparar a sua noiva e vai passar no teste. Essa palavra significa o quê? Foi testado e foi aprovado. Então, meus irmãos, quando Deus manda essa tribulação para nós e nós aceitamos e pedimos força a Ele, Deus está testando o nosso caráter. Meus irmãos, o caráter de Deus está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Fruto do Espírito é o quê? Amor. Deus está nos dando característica de amar mais como Ele. Alegria. Deus está nos dando paz no meio das tribulações. Deus está nos dando o que? Perseverança. Deus está nos dando benignidade. Deus está nos dando bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essa é a característica do caráter aprovado. A boa tribulação está gerando o quê? A aprovação do nosso caráter. Estamos sendo transformados. O apóstolo Paulo fala aos Efésios: quem mentia não minta mais, diga a verdade com o seu próximo. Quem roubava não roube mais, que era o famoso mão leve. Mão leve, acabou, agora você é de Jesus. Aquele que fazia certas coisas, deixa de fazer. É isso que Deus está fazendo conosco.
Deus está nos dando o quê? Um caráter aprovado. Através de quê? Das tribulações que passamos, que não são frutos de pecado. E em terceiro lugar, irmãos, e último, depois da perseverança, depois do caráter aprovado, Deus nos dá esperança. Irmãos, como é bom conversar. Eu não estou falando aqui de pensamento positivo, eu não estou falando de crente nefelibata que vive nas nuvens. Eu estou falando de esperança verdadeira, firmada nas promessas do Senhor. Meus irmãos, a esperança que Deus nos dá através do esmeril da alma, que são as tribulações, vão formar o caráter do Senhor em nós e vão fazer o quê? Com que nós tenhamos o quê? Esperança nas promessas do Senhor. Deus promete, irmãos, e Deus promete porque Ele foi até a morte de cruz por nós. E assim também nós podemos, irmãos, encarar as tribulações. Por quê? Porque Deus promete, sabe o quê? Olha as promessas do Senhor para você: novo céu e nova terra. Já imaginou? Um céu novo e uma terra nova, onde nós vamos morar. 2, um corpo glorificado. Se você estiver hoje aí fungando, ou então tossindo, ou então com dor, né, da gastrite, ou então com alguma dor, ou então com alergia, como eu estou na minha pele aqui, com vontade de coçar e não posso, irmãos, nós vamos ter um corpo semelhante ao de Cristo, perfeito, que não tem doenças, um corpo que não depende dessas coisas, que não tem encontro com doenças, com fraqueza. Nós não vamos cansar, nós não vamos ficar com fome, nós não vamos ter sede, nós não vamos precisar dormir. Se você tem 30 anos e dormiu 8 horas por dia, você dormiu 10 anos da sua vida. Aliás, não tem nada com a mensagem, mas um bom investimento é um colchão bom, viu? 10 anos da sua vida você passou dormindo. Irmãos, essas são as promessas. Nós vamos ter ali a família de Deus, nós vamos estar com o Senhor em definitivo, e nós vamos ter isso por quê? Porque Deus nos dá esperança, porque a tribulação corta as esperanças falsas da terra. Se eu tiver uma casa própria, está tudo bem. Se eu tiver um carro da marca tal, e tem que ser alto, poderoso, está tudo bem. Se eu estiver ganhando o dobro, eu vou estar bem. Se eu fizer mestrado, vai estar tudo bem. Aí o cara faz mestrado. Se eu fizer doutorado, vai estar tudo bem. Aí ele vê que não está. Eu tenho que fazer pós-doutorado, pós. Eu tenho que fazer uma coisa para ser conhecido. Aí faz, é conhecido e continua do mesmo jeito. Porque, irmãos, são falsas esperanças. Não há nada que possa preencher o coração de um crente a não ser a esperança da vida eterna no Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o apóstolo João diz que nós vamos encontrar o Senhor, e essa esperança, ela não falha. Por quê? Porque diz aqui no texto que o amor de Deus é derramado em nossos corações até a última gota. Meus irmãos, chegando ao fim dessa mensagem, vale a pena reler o texto que nós lemos agora. Vamos ler com essa visão agora explicada. Veja aí do verso 1 ao verso 3, ao verso 5, perdão, do capítulo 5 aos Romanos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual obtivemos tanto acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz caráter aprovado. E caráter aprovado produz o quê? Esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado. Meus irmãos, o Espírito Santo que habita em nós nos dará essa esperança dia a dia, na caminhada, de forma irrevogável. Ninguém pode tirar essa esperança do crente. O diabo tentará nos transformar a nossa visão sobre o bom sofrimento, como se fosse uma coisa ruim. Se eu e você, nós estivermos sofrendo nesta noite
por causa da obediência ao Senhor, a palavra de Paulo é: se alegre no Senhor. Alegre-se agora no Senhor, regozije-se no Senhor. Por quê? Porque Deus está trabalhando no nosso caráter. E diz aqui, meus irmãos, se você está sofrendo por causa da falta de fé em Deus, por causa de acreditar em falsas promessas, porque acredita que você, como servo de Deus, não vai sofrer, diz a palavra do Senhor o que é que nós devemos fazer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se estamos sofrendo por causa de pecado, é hora de nos arrepender e Deus vai renovar a esperança nos nossos corações. Vamos orar. Pai, obrigado nesta noite por esse texto rico, esclarecedor, revelador da Tua vontade. Deus, no mundo nós vamos passar por aflições, mas nós devemos nos alegrar, porque o Senhor está, ó Deus, colocando essas dificuldades para que nós cresçamos, para que sejamos perseverantes, para que tenhamos caráter aprovado, que sejamos ouro de primeira, ouro puro, Senhor, purificado na Tua fornalha, ó Deus, e para que tenhamos esperança verdadeira, não esperança nas coisas passageiras, mas esperança na vida eterna, Pai, que jamais vai passar. Louvado seja o Teu nome. Eu quero nesta noite Te adorar, que o Senhor seja glorificado e que o Senhor nos ajude, Senhor, a lembrar durante a semana desta verdade, porque seremos atacados pelo inimigo, tentando até, Senhor, trazer, ó Deus, uma origem dos nossos sofrimentos que não condiz com a verdade do Senhor. Que possamos combater o inimigo, ó Pai, com o cinturão da verdade. Em nome de Jesus, queremos orar e Te agradecer, em nome do Teu Filho. Amém. Meus